Nesse vídeo eu vou explicar pra você quando você vai usar o Anki App, né, os baralhos do Anki propriamente dito. Vamos lá. Para que você consiga entender isso aqui, você vai precisar primeiro, lá nos módulos introdutórios, assistir a aula que eu falo sobre revisão. Na nossa revisão, existem dois tipos de revisão, a revisão preventiva e a repressiva. Isso é muito importante que esteja claro na sua cabeça. Como é que funciona o Anki, né? O Anki, principalmente, você vai usar ele na revisão preventiva. Como é que ela funciona? É uma revisão cíclica, você vai indo e voltando várias vezes no edital ali, né? Todas as vezes quando forem possíveis, né? E por que disso eu explico lá nessa aula que eu tô te falando. Então você vai precisar voltar lá, assistir essa aula, entender muito bem a diferença dos dois tipos de revisão para você conseguir entender. É possível usar o Anki nos dois cenários, nos dois tipos de revisão. Só que primordialmente eu quero que você se concentre na explicação que eu vou te dar aqui sobre como usar o Anki de forma preventiva. Vou resumir para você, retomando o conceito lá daquela aula para que você consiga entender melhor. A nossa mente está constantemente recebendo novos conteúdos e se esquecendo de outro. Isso é fato, né? Não tem como negar. Então, uma criança, ela recebe uma série de informação quando é criança, ela vai crescendo, amadurecendo, até ficar adulta, de forma que a nossa mente ela nunca consegue se lembrar de toda a nossa história ao mesmo tempo. A nossa é limitada, como se fosse um ano antes, um ano depois das nossas experiências macros, e o resto vira pontos ali de lembrança, bem confusos, não tão claro, não tão conectados assim, mas vira muito mais uma imagem recriada, remontada do que como é a realidade. Então, quanto mais a gente se aproxima, então é como se quanto mais a gente avança aprendendo novos conteúdos, a nossa mente ela continua se esquecendo. Então, imagina só, você recebendo o conteúdo das matérias e tudo que você está esquecendo, imagina só que a sua mente ela consegue reter, entre aspas, 50% daquele conteúdo. Então, entra uma parte daquele conteúdo, a outra parte está saindo. É tipo comer e cagar. A mesma relação aqui. Algumas coisas vão sendo retidas, vão ficando ali, mas outras coisas vão sendo jogadas fora. Então, por isso que a gente precisa de manter as duas revisões. Uma revisão preventiva, que está o tempo todo pegando aquilo que está sobrando e trazendo de volta. Então, pensa numa esteira de produção. A esteira de produção, ela funciona nesse sentido, né? Então pensa numa esteira de produção que ela tem início e tem fim. Então você vai colocando ali aquelas coisas em cima da esteira, ou então pensa na esteira de corrida, vai ficar mais fácil de você visualizar. A esteira, ela roda assim, né? Você coloca alguma coisa em cima, ela roda até cair lá fora. Então, o aprendizado, ele é muito semelhante a isso. O conteúdo está saindo ali, você está colocando aqui, a esteira está vindo, chega no final dela, ela vai jogando para fora. Nossa mente, ela funciona assim. Então, como que a gente faz? Então, é como se você continuasse colocando novas caixas em cima dessa esteira que está descendo, só que ao mesmo tempo você tem que pegar aquelas caixinhas que estão caindo lá e colocando de volta aqui em cima. Então, é um retrabalho, é como se você tivesse que trabalhar com as duas mãos. Com uma mão, você está pegando novos conteúdos e colocando aqui em cima, os pontos mais críticos, e com a outra mão você está pegando aquilo que está caindo lá embaixo, colocando aqui dentro da esteira de novo. Para que todo o conhecimento continue ali em cima da esteira, sempre ali em cima, para que você não se esqueça. E obviamente, dentro daquilo ali, existe algo que você precisa se lembrar de uma forma mais específica, mais aprofundada. Por quê? Mesmo estando na esteira ali, mesmo você pegando e colocando ela, você não se lembra na completude, você não consegue manipular aquela informação para extrair, sei lá, novos conhecimentos, né? Então, é super importante que você faça a outra revisão, a revisão repressiva, que é você escolhe um tópico, geralmente o que vai te dizer do que revisar é o seu simulado. O seu simulado vai te falar o que você errou ali dentro daquilo que você já estudou. Então, você vai pegar aquilo, vai priorizar com questões. Só que, para você se lembrar antes de fazer questões, é interessante que você passe pelo Anki resolvendo o baralho daquele assunto. Na prática, como é que funciona? Poxa, eu acabei de resolver no simulado, eu errei aqui no meu simulado o item de contas contábeis. Eu não sabia o que significava a conta depreciação acumulada. Eu não sei se ela é um bem, direito ou uma obrigação, ou se ela é uma receita, uma despesa, onde eu classifico ela, e dentro desse conjunto eu não lembro se ela é uma conta retificadora, eu não lembro o saldo, consequentemente eu não vou saber se ela é uma conta devedora ou credora, então eu não sei como que ela aumenta, como que ela reduz. Então, o que você tem que fazer? Naquele momento você anotou, achou o erro, você vai ter que achar o item do edital. Qual que é o item do edital que aquela questão tem a ver? Poxa, tem a ver com contas contábeis. Então você vai entrar aqui no Anki, essa é a revisão repressiva, mais uma vez. Então você vai entrar dentro do baralho do Anki, você vai procurar o item do edital, vai clicar lá, né, e você vai resolver aqueles cards. Você não lembra de nada, de como é que funciona? Pô, vai lá, lembra como é que tá aquele assunto que tá conectado? Assiste a aula de revisão sobre aquele tópico que a gente tem dentro da nossa plataforma. Assistiu a aula, aí você vem pro Anki, retomando, fixando aqueles conceitos, já com a minha explicação ali naquele momento. Resolveu os Anki, zerou os baralhos, os cards ali daquele baralho, do item do edital que você errou, aí sim, você vai para as questões. E aqui é o momento onde você mais vai resolver questões, é nesse momento de uma revisão repressiva, beleza? Agora, tudo isso que eu estou explicando aqui é dessa revisão repressiva. Então, basicamente, você precisa de pelo menos um simulado por mês para que você alimente essa revisão repressiva. Então, como simulado no mês, eu expliquei tudo lá naquela aula. Então, você resolve um simulado no mês e aquele simulado ali, a correção dele, você vai fazer. Poxa, quais foram os assuntos que você deixou em branco, quais foram os assuntos ali que você errou, quais foram os assuntos ali que mesmo você acertou, mas que você não se lembrava exatamente, não tinha um certo nível de confiança. Então, você lista para cada uma das matérias, você vai vir em algum lugar, em alguma ferramenta, vai listar numa folha em branco, contabilidade, vai listar embaixo, preciso revisar contas contábeis, eu preciso lembrar fatos contábeis, que é fato permutativo, fato misto e fato alguma coisa, eu esqueci fato misto.
que junta os dois, né? Então são os 3 fatos contábeis. Você não lembra mais a diferença dos 3. Então você vai listando lá. Poxa, isso tudo, em todas as matérias que já estão no seu ciclo. Aí sim, você já tem a capacidade de fazer as revisões repressivas. Então, essa é a revisão que você vai fazer dentro do seu ciclo. Só que, além dessa revisão, que é para apagar incêndio, uma coisa que você precisa urgentemente para que você volte a se lembrar, porque o seu simulado já te falou, assim que você já não lembra. Então, isso é uma forma de te mostrar o que priorizar dentro das suas revisões, beleza? Só que além dessa, não dá para você só ficar apagando fogo, porque veja só, se a cada simulado você está esquecendo novas coisas, a sua nota ela vai chegar no platô. Então você precisa de revisar mais coisas, de forma que, chegando no seu simulado, você já não esqueça mais o que está lá. Você erre por outros motivos, não por esquecimento, não por se lembrar. Poxa, é uma questão mais difícil, exige um raciocínio mais elaborado, eu me perdi no raciocínio e errei. Mas não foi por não saber o conteúdo, foi por não saber manipular. Beleza. Só que além dessa, né, igual a gente estava falando, a gente precisa de uma revisão preventiva. Como é que você vai fazer essa revisão preventiva? Com esse cronograma super básico aqui. Você vê 2 matérias por dia, beleza? Então já está aqui um cronograma, sugestão. Eu recomendo que vocês sigam, que vocês anotem isso aqui em algum lugar, que vocês imprimam isso aqui, né? Vocês podem até tirar um print disso aqui em algum lugar para facilitar para vocês. Por quê? 1 hora do seu dia, de preferência a primeira hora do seu dia, ou a hora mais estratégica, né? Talvez dentro do transporte público, no ônibus, ou talvez dentro do seu dia, no seu horário de almoço, não sei. Mas em alguma hora do seu dia, é chamada de hora coringa, hora livre, né, para você estudar, 1 horinha você vai usar para fazer revisão preventiva. Então, tá na segunda-feira, 1 horinha do seu dia ali, você vai tirar para zerar os cards. Então, como é que você vai zerar esses cards? Então, na segunda-feira, você tem contabilidade e direito constitucional. Então, você vai lá pro primeiro baralho do Anki e vai seguindo aquela conta, né, respondendo tudo de forma cíclica mesmo, de forma como vem no edital. Aquela revisão ali, ela vai ser uma revisão mais metódica, uma revisão mais engessada, uma revisão, entre aspas, preventiva, como a gente está falando. Então, como é que vai ser o fluxo dessa revisão? Você pode ir lá, né? Se você está fora de casa, começa com o Anki. Agora, você está dentro de casa, começou o seu dia, seu momento de estudo, quer começar com essa hora? Perfeito. Senta lá. Minha recomendação sempre para você será: assista a aula primeiro que eu gravo lá, revisando aquele tópico do edital. Por quê? Naquela aula de revisão, eu vou estar explicando coisas além do resumo. Vou estar explicando para você, ó, gente, esse conceito aqui já foi cobrado em prova, é super importante que você traga ele para cá, beleza? Então, assista a aula. Terminou de assistir a aula, aí sim é o momento de você ir pro Anki. Você vem pro Anki, e aí você começa lá a zerar os baralhos. Zerou os baralhos daquela matéria, daquele dia, daquele tópico ali específico, você está revisando? Top! Agora você já está habilitado para poder ir lá preencher as lacunas do resumo. Preencher as lacunas do resumo, aí sim você já pode fazer uma revisão de fixação. Beleza? Então agora, como a gente ainda está longe do edital, estou gravando isso aqui em fevereiro, até saiu rumores de publicação de edital, você segue todo o fluxo. Assista a aula, resolva o baralho do Anki, depois disso você vai resolver o caderno com lacuna, depois disso você vai para 50 questões daquele tópico. Esse é o fluxo. Até você passar para o item seguinte. Terminou de fazer esse fluxo aqui? Passa para o próximo item seguinte. Passa para o próximo item, passa para o próximo item. Dessa forma, você permite que você faça uma revisão preventiva e a repressiva ao mesmo tempo. Olha, vocês conseguem fazer isso aqui? Rodar o dedo para um lado e voltar o outro? Ó, um para um lado e outro para o outro. Momento aleatório. Duvido você fazer isso aqui. Você não tem coordenação motora para isso. Te desafio. Beleza, depois você comenta aqui, deixa nos comentários se você conseguiu fazer. Então deu para entender, né? Para de fazer isso aí. Daqui a pouco, na aula você tenta fazer. Deu para entender as diferenças das 2 revisões, os 2 momentos onde você vai usar o Anki. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, volta na aula que eu falo lá sobre revisão, no início dos blocos de aula, e tudo vai fazer muito mais sentido para você. Tamo junto e até a próxima aula.